Alô pessoal, os que estão vendo esse canal pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que se dedica ao ensino da geomática, da topografia, da geodésia e de outras técnicas que possam auxiliar os profissionais dessa área, os alunos de graduação ou de cursos profissionalizantes e engenheiros que já tenham esquecido alguns conceitos teóricos. Vamos prosseguir então a aula de hoje, procurando dar uma parte assim mais prática. Nas últimas aulas, nós tratamos da parte assim, teórica da projeção de Mercator, tanto no caso do cilindro tangente quanto no cilindro secante. E nós vimos que essa deformação, essa projeção causa deformações quando os comprimentos, se afastam do paralelo secante. Vamos então fazer um exercício que eu coloquei aqui no quadro para nós trocarmos um pouco assim ideias sobre o quanto essa deformação causa em valor dos comprimentos medidos na Terra. Então a aplicação é a seguinte: vamos tratar então na aula de hoje da deformação linear da projeção, em geral, da projeção. Vamos falar da projeção de Mercator, mas poderia ser de qualquer projeção. O exercício que vamos fazer é o seguinte: na carta náutica, onde a latitude de referência é 28 graus sul, calcular o valor de um lado medido na superfície da Terra, considerada no nível médio do mar. Esse lado medido na superfície da Terra foi 7.234,15 metros. Na latitude, φ igual a 30 graus sul. Quer dizer, o paralelo de secância, ou de referência, tem latitude 28 graus. E onde esse lado se encontra? Lá na superfície da Terra, é num lugar que a latitude era 30 graus. Eu peço também aqui no exercício para calcular o erro absoluto e o erro relativo desse lado causado pela projeção. A projeção causa uma deformação, essa deformação é como se fosse um erro, um erro sistemático que pode ser corrigido, e vamos então ver quanto ele vale em termos de erro absoluto e erro relativo. Eu vou apagar então agora o enunciado. Copiei assim um resumo dos dados do problema aqui para a gente discutir a solução aqui. Bom, então a solução será o seguinte: vamos recordar um pouco do que vimos na aula anterior. Então nós tínhamos, por exemplo, aqui a Terra, como sempre, o lápis pincel não quer pincelar, não conjuga o verbo dele na primeira pessoa. Vamos tentar então aqui um verde. Então vamos imaginar aqui a Terra. Aqui, o cilindro secante, a Terra considerada esférica, aqui sendo o Equador. Vou considerar aqui o polo sul aqui em cima, o polo norte aqui embaixo. Não tem problema nenhum, só para efeito de ficar com do lado que estamos trabalhando acima do quadro. Então aqui nós temos na projeção, aqui a secância, aqui assim, nesse paralelo de secância, não há deformação. E vamos então aqui considerar que nós tivéssemos essa seguinte situação. Aqui seria então o meridiano de secância. Vamos imaginar aqui essa projeção aqui de Mercator, E aqui assim então
nós temos, vamos dizer que aqui seja essa latitude, uma certa latitude onde o lado foi medido. Aqui é esquemático. Então repare o seguinte, acima do meridiano de referência, nós temos aqui o meridiano de referência, um comprimento medido na superfície da Terra, esse comprimento S, minúsculo, medido na superfície da Terra, ele vai se projetar aqui no cilindro como um S maiúsculo. Isso quer dizer, então, que aqui assim, nessa região pontilhada que eu estou colocando aqui, isso aqui corresponde a uma zona de ampliação. Zona de ampliação. E nesta outra parte aqui, abaixo do meridiano, abaixo do paralelo de secância, um lado qualquer, S minúsculo, medido na superfície da Terra, ele é projetado aqui no cilindro, lá por esse S maiúsculo. Isso quer dizer, então, que abaixo do paralelo de secância, nós temos aqui uma zona de redução. Zona de redução. Isso quer dizer o seguinte, na zona de ampliação, os comprimentos medidos sobre a superfície da Terra são ampliados. E na zona de redução, os comprimentos medidos sobre a superfície da Terra, ao nível do mar, são reduzidos. Né? O desenho está mal feito. Esse S aqui, como reduziu, esse S maiúsculo é menor do que aqui. Bom, nós vimos então o conceito de coeficiente de deformação linear como sendo o cosseno da latitude de referência pelo cosseno de uma latitude qualquer. Então imagine então aqui um lado qualquer S, na projeção. Nessa projeção, aqui está na projeção, então é um S maiúsculo. Um S maiúsculo. Logo, o coeficiente de deformação aqui, nessa projeção, vamos imaginar que aqui estivéssemos com aquela latitude de 30 graus. 30 graus. Essa latitude aqui da secância seriam os 28 graus. 28 graus. Bom, como é que nós podemos fazer então, saber como esse lado aqui, S aqui na projeção, quando ele está deformado em relação ao seu valor no elipsóide, ou aqui na Terra, né? O valor medido desse lado, S minúsculo, medido lá naquela latitude de 30 graus, foi 7.234 metros e 15 centímetros. Né? Pronto. Quanto é que esse valor de 7.234 metros, medidos lá no nível do mar, vai corresponder aqui na projeção? Então nós já estamos vendo aqui, nós definimos, vamos definir, né? Já vimos que o coeficiente de deformação linear é a razão entre um comprimento na projeção e o seu correspondente lá na Terra. Portanto, daqui, esse lado da Terra, esse S, vai ser igual ao coeficiente de deformação linear vezes o lado medido na superfície da Terra. Temos então que calcular o valor desse coeficiente de deformação linear, que na projeção de Mercator nós sabemos a lei dele. Então esse coeficiente de deformação linear, ele é igual, nós temos a latitude aqui
do paralelo de referência, que é 28 graus, e temos também a latitude onde esse lado foi medido, que é 30 graus. Então, dividindo o cosseno de 28 graus pelo cosseno de 30 graus, nós temos o valor do coeficiente de deformação. O cosseno de 28 graus, eu já calculei, o cosseno de 28 graus está aqui, é 0,882,947. E o cosseno de 30 graus, também já tirei ali da máquina anteriormente, o cosseno de 30 graus é 0,860025. Que vai dar, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 0,980,831. Eu pergunto aos senhores, por esse valor de K, o lado está na zona de ampliação ou na zona de redução? Pensem. Então reparem só, vamos lá. Por esse valor de K, nós estamos vendo o seguinte: se o lado na projeção é maior do que o lado lá no nível do mar, o numerador é maior que o denominador, o K é maior do que 1. Se o K deu menor do que 1, é porque o lado aqui na projeção é menor do que o lado no nível do mar. O S é menor, maiúsculo é menor que minúsculo. Então, o K dá menor do que 1. Logo, esse valor do S está na zona de redução. Na zona de redução. Já é uma conclusão que nós podemos tirar. E quanto vale então o lado? Ora, é só chegar, multiplicar o valor do K, nós já temos ele aqui, 980,831, vezes o valor do lado, esse S, que é 7.234,15. Então, o lado na projeção, o S maiúsculo, vai ser 7.095 metros e 48 centímetros. Esse é o valor do lado na projeção. Já está ele aqui, 7.095. Então, um lado que valia 7.234 metros foi projetado na projeção como 7.095. Reparem que teve uma boa redução. Logo, a projeção, o erro da projeção, né, está ali. Qual é, então, esse erro absoluto? Qual é a definição de erro absoluto? O erro absoluto é a razão entre uma determinada medida, um determinado valor, e o seu valor tido como verdadeiro, como mais provável. O valor aqui tido como verdadeiro é o valor medido em cima da Terra, 7.234. Então, o erro absoluto, esse erro absoluto, será 7.234, que é o valor verdadeiro. Vamos então tirar, vamos botar aqui o erro absoluto. Podemos até apagar a figura toda, já vimos direitinho essa questão da zona de redução. Então, o erro absoluto, ΔS, vamos dizer assim, esse ΔS, seria igual ao valor na projeção menos o valor mais provável, que é aquele lá em cima da Terra. Então, esse valor aqui seria aquele lá de cima da Terra, aquele na projeção, 7.095 vezes 48 centímetros, menos o mais provável,
que é 7.234,15 centímetros. Então nós temos um erro absoluto causado pela projeção no lado, um erro absoluto igual a menos, podemos pegar em módulo, né? Menos 138 metros e 17 centímetros. 138 metros e 17. Agora, o erro relativo, esse é o erro absoluto. Qual é o conceito de erro relativo? O erro relativo é a razão entre o erro absoluto, definição de erro relativo, é a razão entre o erro absoluto e o valor que foi medido. Então basta dividir o erro absoluto pelo valor já da grandeza, né? Dividir aqui pelo valor da grandeza, dividir aqui pelo valor da grandeza, que é esse valor que foi medido, né? O S pequeno, 7.234. 7.234. Tá feio aqui pra caramba. Vamos melhorar esse número, Antônio. Vamos melhorar esse número. 7.234,15 metros. Bom, então vocês já estão reparando que erro relativo, esse erro relativo aqui, erro relativo, não tem unidade, o erro relativo, né? Porque metro cancela com metro, então não tem unidade. Então isso aqui nos dá um valor que será o erro relativo. Isso aqui vai dar um valor igual, aproximadamente, né, a 1 para 52, igual aproximadamente a 2%. 2%. Esse é o erro relativo do lado e o erro absoluto do lado é esse 138,17. Bom, então estamos vendo aí. Senhores, então vocês já estão vendo aqui que esse valor medido do lado, na projeção, essa é a projeção de mercado, um lado medido lá na projeção de 7.000, medindo-se lá em cima da Terra, 7.234 milímetros e centímetros, ele foi deformado lá naquela latitude de 20 graus, ele sofreu uma deformação de 138 metros. Olha que esses 120, esses 2 graus, reparem aqui, por exemplo, nós teríamos aqui o meridiano de referência, aqui sendo o 28, e aqui sendo, vamos supor, os 30 graus, onde ele foi medido, né? O lado foi medido aqui, e foi representado aqui na projeção, esse lado grande. Olha, vamos fazer uma conta aqui rapidinha, que no próximo exercício vamos usar isso. Repare que tem 2 graus aqui de diferença, 2 graus de diferença. Se nós tomarmos o valor de 1 grau, só para raciocinar, 1 grau como valendo 110 quilômetros, esses 2 graus aqui correspondem, em termos lineares, a 220 quilômetros. Esses 220 quilômetros corresponderiam assim a esses 2 graus. Cada grau com 110 quilômetros lá na superfície da Terra. Então, numa distância em relação ao meridiano de referência de 220 quilômetros, nós acarretou um erro desse tamanho que nós vimos aqui, 138 metros. Um erro relativo de 2% praticamente. E se fosse uma outra projeção? Que erro que seria? Então vamos, no próximo vídeo, eu só vou desligar e começar de novo, fazer esse mesmo problema considerando uma outra projeção para ver o quanto ela deformaria. Então, senhores, até já.